Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo por aí? Tudo tranquilo? Gente, hoje nós vamos falar sobre entre o importante e o urgente. Na dinâmica da nossa liderança, da ministério pastoral que recebemos de Deus, quero compartilhar com vocês isso aqui, o desafio que o pastor enfrenta, ou o líder enfrenta, de saber discernir entre o que é importante e aquilo que é urgente. Alguém já disse, não sei se foi o Charles Rummel aqui neste livro aqui, Livre da Tirania da Urgência, se você quiser adquirir ele, eu acho que nós vamos colocar o link aqui, se a gente conseguir da Amazon para você adquirir, você vai estar ajudando o nosso canal também, além de se inscrever e compartilhar o vídeo e curtir também, certo? Dentro desse livro, que eu não sei se é ele que fala, que é aquilo que é importante que não fizermos se tornará urgente amanhã. E nessa dinâmica aí da vida pastoral, nós precisamos pensar nesse desafio que nós temos, desse mundo corrido que nós enfrentamos, sobre essa ideia, né, de que aquilo que é importante é aquilo que é urgente. Por quê? Porque a primeira coisa que o líder, o pastor, o aspirante a pastor, ele precisa aprender a administrar é o seu tempo, né? E o Charles Rummel aqui mesmo nesse livro, ele faz a pergunta: para onde vai o seu tempo? Como que você administra o seu tempo? De que forma você trabalha o seu tempo? Porque se você não aprendeu a lidar com o seu tempo antes do exercício do ministério pastoral ou do exercício da liderança, você terá dificuldades, imensas dificuldades depois, porque você carregará com você uma demanda de coisas, de necessidades, de atendimentos, que exigirá de você essa capacidade da administração do seu tempo. Então, a pergunta que você precisa fazer é sobre o tempo, porque o povo em si, a comunidade, a igreja em si, ela sempre vai estar exigindo de você. Se você olhar, por exemplo, Jesus, né, nosso maior referencial, Jesus, ele administrava o seu tempo. Você lembra de um texto dos evangelhos lá, que Jesus sai para orar, ele sai para falar com o Pai, e quando ele está voltando, os discípulos encontram com ele, os discípulos automaticamente já trazem para eles uma demanda. Ele diz: o povo está atrás de você, o povo está te buscando, o povo está esperando você, dizendo assim, ó, nós temos uma demanda a ser cumprida, nós temos algo a fazer. O que Jesus faz? Jesus não vai em direção a que eles falam, Jesus segue para uma outra direção. Por quê? Porque Jesus entende, compreende aqui que, como nós também devemos entender, que não é o povo que vai definir a nossa demanda de trabalho ou desenvolvimento daquilo que temos que fazer, mas nós vamos buscar uma direção de Deus. Jesus estava em constante contato, em relacionamento com o Pai, e a demanda dele vinha desse relacionamento com o Pai. Nós teremos dificuldade de fazer isso se nós não aprendemos a administrar o nosso tempo, né? Então precisamos aprender com Jesus. Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer, né? Para onde está indo o seu tempo? Depois, uma segunda pergunta que você precisa fazer é: como eu estou administrando a minha vida? Porque você precisa, gente, aprender a administrar a vida. Hoje a gente tem uma imensidão de materiais, tanto escrito como vídeos, né, no YouTube, que você pode procurar canais bons, né, nessa área mesmo da temática que nós estamos falando aqui, para você poder procurar melhorar a administração da sua vida, saber administrar, né? Porque não é que existe uma escala de prioridades, mas cada coisa na vida tem o seu lugar, né? Nós temos a nossa espiritualidade, nós temos a nossa vida devocional, nós temos o nosso relacionamento com a família, nós temos a nossa vida no relacionamento com os amigos, nós temos o nosso relacionamento com a igreja, nós temos as nossas responsabilidades, não é verdade? Porque muitos dos pastores, na imensidão, né, de pastores que existem, a maioria deles não são esses pastores que você vê na televisão ou que você vê na internet.
A maioria deles paga um alto preço para desempenhar a sua função, para desenvolver o seu ministério, para realizar o seu ministério, acreditando no chamado que Deus deu a cada um deles, né? Isso que você vê aí, eu acredito que não seja nem 1% daquilo que é a realidade, né, da vida pastoral e do ministério pastoral. Então tem o desafio da gente administrar a nossa vida, ou aprender a administrar a nossa vida, tá certo? Você precisa, nesse aspecto, se perguntar como que o seu tempo tem sido empregado. E eu estou até aqui seguindo um pouquinho o sumário aqui do livro, mas comentando com você, não do livro, mas aquilo que eu quero falar com vocês aqui, como que o seu tempo tem sido empregado. Porque vamos colocar aqui que você ainda não é líder, que você ainda é um aspirante no ministério pastoral, e você ainda tem dificuldade de administrar o seu tempo. Você precisa criar um cronograma, você precisa estabelecer uma disciplina para que você possa ter sucesso no seu trabalho pastoral futuramente, né? Ou se hoje você tem dificuldade com essa demanda de conseguir administrar as coisas, você já não consegue fazer devocional mais, você já não consegue saber qual é o momento que eu estudo, qual é o momento que eu faço uma leitura. Você precisa estabelecer uma disciplina na sua vida e começar isso, fazendo isso, anotando, né? Marcando no papel o seu tempo, né? Desde o momento que você levanta até o momento que você vai dormir. Faça uma planilha, anote lá, no futuro você não vai precisar dela, mas no começo sim. Eu acredito que até nesse livro aqui, ele parece que tem, não me lembro agora, que faz muitos anos que eu li, mas parece que ele tem aqui a sugestão de uma planilha, né, que nos dá essa possibilidade, né? Aqui, ó, tem uma planilha aqui, tá vendo? Que nos dá essa possibilidade de trabalhar a questão de como empregar o nosso tempo, tá? Isso é um desafio que você precisa fazer, porque o que acontece geralmente? O aspirante ou o novo pastor, aquele que assume há pouco tempo uma igreja, ele está motivado, ele tá com aquele gás todo, e muitas das vezes ele vai se envolvendo sem ter uma disciplina de vida. E aí esses programas, com um certo tempo, eles vão nos cansando, vai pesando sobre nós, a administração deles, os problemas que vão surgindo, as dificuldades que vão surgindo, e você só vai conseguir lidar com essa parte difícil do ministério se você tiver um programa de vida bem estabelecido, que contemple o seu devocional, a sua vida de relacionamento com Deus, de oração, a sua vida de estudo da palavra, de devocional, né? E você vai conseguir vencer só você tendo isso, tá? Então é preciso que você pense sobre isso. Uma outra questão que a gente pode colocar aí é a capacidade que a gente precisa desenvolver também de dizer não. Porque na comunidade cristã, nós como pastores, as pessoas sempre colocam sobre nós cargos que elas acham que a gente deve carregar. E muitas das vezes não faz parte do nosso ofício e também não é para aquele momento. Lembra que a gente começou falando entre o importante e o urgente? O que é importante nesse momento para ser feito? Muitas vezes o membro quer que você coloque uma oração, o membro quer que você coloque uma atividade a mais nas atividades, muitas que já tem na grade, né, de atividade da sua igreja. Ele quer que você coloque mais, e aí você, às vezes, para agradar um, agradar o outro, você vai fazendo, vai colocando, vai fazendo, e quando você vai ver, você está envolvido e tem que estar em tudo, e tem que estar fazendo tudo, e muitas vezes aquilo que você está colocando está fugindo do propósito, porque quem tem a visão é você que é líder, é você que vai levar a igreja, que vai orar, que vai buscar essa direção de Deus, essa visão, juntamente com a sua equipe de líderes também, para poder conduzir a igreja, certo? Então, em alguns momentos você precisa aprender ou desenvolver essa capacidade de dizer não. É preciso dizer não. Em momentos que você vai precisar dizer não, isso nós não vamos fazer agora, mas porque é tão bom, é tão legal, vai ser tão bom para a igreja, é tão bom, vai ser tão bom para a igreja, mas não agora. Neste momento não.
porque não é o momento agora, não faz parte da visão agora desse tempo que a igreja está vivendo. Você como líder, como pastor, você precisa desenvolver essa capacidade de fazer isso. O que o meu grupo, o que a minha comunidade está precisando, o que a minha igreja está precisando. É nesse aspecto que você vai trabalhar e selecionar bem as atividades que se conformam àquela visão que você vai desenvolver. Por quê? Vamos dar um exemplo que você está numa comunidade que tem muitos problemas com famílias. Você tem uma demanda importante, mas ainda não é urgente. Ela pode se tornar urgente amanhã, a partir do momento que as famílias começam a se desvacilar, começa a haver um alto índice de divórcio, um alto índice de filhos que se rebelam contra os pais e contra a igreja, aí se torna urgente. Mas enquanto é importante, você pode desenvolver, por exemplo, um ministério de famílias, você pode desenvolver, por exemplo, uma série de palestras sobre família, sobre casamento, sobre educação de filhos. Você está no campo do urgente, entendeu? Então, enquanto do urgente não, do importante, no campo do importante, tá? Então, no campo do importante, ainda dá para você trabalhar nesse aspecto. Então, não deixe que chegue a urgente, certo? Entendeu? Tá bom? Então, quero que você compreenda isso que nós estamos falando, tá bom? Desenvolver, então, essa capacidade de discernimento entre o que é importante e o que é urgente. Esse é um desafio que nós temos. Nós vivemos um tempo bem corrido e, como eu disse no começo aqui, muitas das vezes você tem que trabalhar, você tem que conduzir a família, você tem que dar conta da sua carreira, na sua vida profissional, que na maioria das vezes, dentro da realidade que pelo menos eu conheço, os pastores, eles não são pastores integrais, não são remunerados pela igreja, então eles precisam, suprir as suas necessidades, a sua família e tal, e aí ainda tem a demanda da igreja. Para isso, então, é preciso que você compreenda, a importância de trabalhar essa questão entre aquilo que é importante hoje e aquilo que se tornará urgente, tá bom? Pessoal, fica aí a nossa conversa aí na série Diálogos aí. Se você quiser se inscrever no canal e ver outros vídeos da série Diálogos, a gente vai falando aqui, comentando outras coisas. Se você tiver algum assunto que você acha que a gente pode comentar e conversar aqui, coloque aí embaixo nos comentários aí, tá bom? Pessoal, Deus te abençoe. Sucesso para vocês. Tchau.